Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, de volta aqui à casa Hyped, ao HiPod, aqui com a galera da Sacra, essa grande parceria que nos ajuda a crescer. Meu nome é Arthur Maximiliano, estou aqui representando a Retemax, para que possamos compartilhar com vocês muito conteúdo de qualidade. E dessa forma aqui a gente está representando, dessa forma, não apenas eu, mas aqui o Kenneth, estamos representando aqui a Brad do Mato Grosso do Sul, somos os diretores. E na realidade, assim, é um tanto quanto curioso, porque eu vejo que o Kenneth é o personagem, a pessoa mais recorrente, né, que está aqui com a gente. É o terceiro episódio, né, Kenneth, que você grava com a gente, isso é muito bacana, né? Gravamos lá atrás, lá nos fundos, né, e aqui de novo, né? Então se apresenta aqui pra galera, para quem não te conhece, você que é famoso, né, já mundialmente, mas é bacana trocar essa ideia. Fechou, Arthur. Valeu. Bom, obrigado, gente. É um prazer estar aqui hoje nesse episódio. Quem tá escutando aí, eu sou o Kenneth Correia, sou nascido e criado em Campo Grande, montei um negócio chamado 80/20 Marketing. Tá fazendo 15 anos, indo para 16 anos agora de história. A empresa começou como uma empresa que ajudava os negócios locais em Campo Grande, a gente migrou para os negócios estaduais, depois de um tempo os regionais, os nacionais, e hoje a gente trabalha com algumas das maiores multinacionais que operam na América Latina. O que a gente faz, é uma pergunta assim, eu tenho 21 clientes, Arthur, eu tenho 21 escopos. Eu não tenho um produto de prateleira, é tudo customizado para a necessidade de cada uma daquelas empresas. Hiper personalizado. Totalmente personalizado. Mas para dar uma noção geral, a gente ajuda as empresas com desafios de marketing e de tecnologia. A gente acredita que essa confluência entre marketing e tecnologia é o caminho que as empresas que estão se digitalizando têm que encontrar, seja para botar um pouquinho mais de tecnologia onde elas já fazem marketing, ou um pouquinho de marketing onde elas já fazem tecnologia. Sou professor na FGV, sou palestrante também na área de tecnologias emergentes, que são essas novas tecnologias que surgem, e a bola da vez, acho que inteligência artificial é o assunto atual, mas se eu for voltando para trás, eu consigo lembrar de vários outros assuntos. Metaverso, Big Data, blockchain, cada uma das tecnologias, até quando em algum momento redes sociais eram novidades, Cê é ou SEO. É grande nome da SEO, você, lá atrás não, né, cara? Então, tava sempre envolvido com isso, com o que é novidade, com o que tá chegando por aí. Sempre se contextualizando na evolução digital. E pensando em evolução digital, transformação digital, estamos aqui com uma pessoa ilustre, uma pessoa que eu sou muito fã, Thiago Muniz, o Receita Previsível. Que honra gigantesca. Tanto que eu nem falei aqui pra você, Thiago, quem influenciou trazer você fui eu. Eu falei, cara, tem que trazer esse cara. É verdade. Tem que trazer esse cara, tem que trazer esse cara e tal. Então, se apresenta aqui pra galera, Thiago, fala um pouquinho sobre você e depois a gente já começa essas perguntas aí pra entender da sua realidade e sobre a Receita Previsível. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar em Campo Grande por alguns motivos bem interessantes que eu vou contar aí ao longo do episódio. Fica aí para acompanhar, mas o meu nome é Thiago Muniz, sou CEO e sócio da Receita Previsível, metodologia de vendas B2B mais usada do mundo. Sou sócio do Aaron Royce, autor do livro, que virou uma metodologia, né, que vem uma metodologia que virou um livro, que é traduzido em mais de 20 línguas, incluindo até mesmo japonês. O livro está traduzido também. Então, sou professor também na Fundação Getúlio Vargas, sou palestrante, sempre trabalhei com marketing, vendas e tecnologia, então tenho certeza que vai ser um papo de muita coisa concreta para você que está assistindo aí ou escutando a gente também. Quando a gente observa, né, Thiago, assim, a gente não tem contexto, fala, como assim esse cara se conectou com Aaron Ross? Como que é essa trajetória, Thiago, por exemplo, você também é professor, que nem o Kenneth, mas como que foi chegar até lá? Porque você não veio de São Paulo, não veio de uma grande capital, a gente tá conversando sobre isso. E como que foi isso, né? Conta um pouco aí dessa trajetória, essa jornada. Boa. Na verdade, eu comecei minha carreira trabalhando como Social CRM antes de se transformar, ter esse nome Social CRM. Olha só. Né? Então, na verdade, eu era analista de conteúdo na Coca-Cola, lá no Rio de Janeiro. Trabalhei, né, montando os scripts de abordagem da galera que ia falar nas redes sociais e na internet, de forma geral, nas ligações telefônicas. Saio dessa empresa, né, que era a Coca-Cola Company, e peço demissão porque eu estava lá há 3 anos, achava que eu não era publicitário, eu fiz publicidade e propaganda. E fui trabalhar em agência, tomei um choque de realidade, saí da agência, montei a minha, depois a agência virou uma empresa de tecnologia. Fizemos um CRM que não foi para frente, fizemos várias ações de aplicativos, realidade aumentada, realidade virtual, universidade corporativa, para não isso ainda era um assunto muito novo aqui no Brasil. Aí, tudo isso aconteceu até 2014, eu conheci a minha esposa no Tinder, saio dessa sociedade e vou morar em Uberlândia. Fiquei lá 10 anos, trabalhei como sócio em uma agência de performance em varejo, depois a gente trabalhou também com B2B, com outbound, com inbound, e saio dessa sociedade
E conheço o Aaron porque eu tinha um clube, né, que chamava Clube da Luta, que era um grupo de WhatsApp, que a gente trocava ratarias ali de growth, de automação, etc. Os nerdolas. Os nerdolas lá. E aí eu tinha um ex-aluno meu que tinha aberto esse grupo, e aí um dia, né, já tinha saído da sociedade, falei, ó, gente, saí lá da empresa e tal, se alguém souber de alguma coisa, e um dos nossos amigos em comum, o Anderson Palma, me encaminha meu perfil para a equipe do Aaron no Brasil. Então, o Aaron tinha uma operação em 2019, em 2021 eu entro nessa operação como Country Manager, só que no primeiro mês de operação eu vejo que tem várias coisas diferentes, né, em relação à metodologia que eu tinha como visão. Faço uma proposta na época para o Eduardo Miller, que era o sócio do Aaron, que é dono da B2B Stack hoje, um portal de tecnologia maravilhoso, inclusive. E, gentilmente, ali a gente chega num acordo e eu adquiro a operação brasileira da metodologia agora da América Latina. Alas, então... Que legal, hein, cara? Não, e você falou de Uberlândia, cara. A gente na 8020 trabalha com o pessoal da Mosaic, que é Mosaic Fertilizantes, né? A operação toda, desculpa, Uberaba. A operação todas deles fica aí no prédio em Uberaba, lá, o Centro de Serviços Compartilhados. Então, direto eu tô por lá também, terra muito boa, né, cara? E aqui tem uma relação muito grande. A fundação da cidade de Campo Grande, foi feita por mineiros, né? E a gente tem várias partes do estado de Mato Grosso do Sul também. Primeiro porque faz divisa, né? Tem uma parte importante de divisa, mas porque o Triângulo Mineiro sempre foi um grande comprador de gado, né? Exato. E aqui, como um estado que veio de uma história grande de pecuária, sempre teve essa relação com os mineiros. Exatamente. E os desafios da tecnologia, do marketing vendas, acompanharam essa evolução também econômica, né? Então, eu vivi muito essa diferença de trabalhar em capital e ir para o interior e recomeçar, né? Porque eu estava acostumado a trabalhar com grandes marcas lá no Rio de Janeiro. E aí, um dia, eu parei de atender um Itaú e fui atender um restaurante japonês. Olha só, né, cara? Isso me ensinou muita coisa. Agora, também é interessante se olhar nesse horizonte de tempo que você falou, o quanto que o próprio mercado de publicidade mudou nesse período, né? Porque você fala assim, pô, tinha uma operação, trabalhava com grandes marcas, mas o próprio mercado de publicidade no Rio de Janeiro hoje é um desafio gigantesco, né, cara? Você tem poucas agências que dominam aqueles poucos clientes e as margens são muito apertadas. E aí, às vezes, no negócio local, você consegue maneiras ou caminhos de produtizar, você acha, de repente, maneiras de criar produtos por assinatura, acho que é muito do que você vai trazer de conteúdo. Tem outro tipo de grana para ganhar nesse mercado, né? Exato. E eu acredito que tem muito a ver com o nível de consciência, né? Porque isso acaba educando essa galera a importância de diferenciação. Porque, convenhamos, empresa que usar o Receita Previsível aqui na região, eu acho que se diferencia muito em termos de resultado. Mas, né? Arthur, acho que antes da gente concluir isso... Sim. Vamos deixar o Thiago explicar o que é, né? Porque a galera tá escutando, a gente gosta do Aaron Ross faz muito tempo, teve um contato com a metodologia. Mas, Thiago, dá uma visão pra gente. Acho que, como o Arthur falou, a gente tem aí empresários que são de múltiplos setores, mas, em geral, são pequenos e médios empresários. O que é a Receita Previsível, a metodologia Receita Previsível, para esse cara entender? Bom, primeiro, a metodologia foi criada da experiência do Aaron na Salesforce. Ele teve uma startup na virada dos anos 2000, quebrou porque ele não sabia vender. Ele entra no 0800 do Salesforce, é uma curiosidade. Ele começou a carreira no 0800 do Salesforce e eu no 0800 da Coca-Cola. Olha só, que legal, cara. E lá ele percebeu que existiam vários processos para vendedores muito caros rodarem as regiões lá em volta de São Francisco, aí do Vale do Silício, procurando grandes marcas. Mas existia um trabalho que era, as pessoas normalmente pegavam a lista de 100 maiores empresas e começavam a bater na porta e as pessoas não entendiam direito o que era CRM lá no início dos anos 2000. O Aaron cria uma hipótese que é, cara, e se eu tivesse um time interno que filtrasse quem seriam os melhores clientes para que os vendedores externos fossem até esses clientes mais qualificados? Então aqui vem a primeira dica, inclusive, para quem está escutando a gente, que é ter critério de qualificação. Quais são os principais critérios de qualificação para que você entenda que aquilo é uma oportunidade ou um distraído, né? Ou o cliente chiclete, que vai e volta ali e não fecha o negócio. O Aaron montou esse método, a chefe dele na época e o CEO, né, que era o Mark Bioff, que até hoje é um mestre de cerimônias da Salesforce, né, um cara super bem conceituado, deram um ano pro Aaron, e o Aaron, em um ano, ajudou a Salesforce a sair de 5 milhões de receita recorrente para 100 milhões de dólares de receita recorrente. O Aaron sai da Salesforce, depois de uma trajetória incrível lá, e ele tinha já alguns filhos, e ele não queria exatamente trabalhar com vendas, ele queria ser um coach de negócios, de CEOs. E ele vai para a China, passa um tempo na China e fica um pouco frustrado. E quando ele volta,
ele tomou uma decisão de começar a ganhar dinheiro de alguma forma diferente sem ser dessa, né? Que ele tem até um livro que se chama CEO Flow. As pessoas começavam a ligar para ele pedindo dica de como é que ele fez no Salesforce. E aí ele começa a escrever num blog e começa a dar consultoria. Ele começa a aumentar o preço da consultoria. E nessa toada também, ele tem hoje 10 filhos, 7 cavalos e 5 cachorros. Caramba. E ele, né, com muito filho em casa, etc. Na época ele não tinha ainda os 10, mas ele já tinha bastante criança dentro de casa. E ele Que loucura. começa a documentar isso e ele fala, cara, preciso agora, de repente, ter uma outra forma de ganhar dinheiro para aumentar meu topo de funil. E ele leva o livro para uma editora, a editora publica e ele estoura, né? Então, ele é reconhecido como a Bíblia de Vendas do Vale do Silício. E depois ele cria o hipercrescimento, né? Com o Jason, que é um dos fundadores do SaaS lá, que é aquele evento gigantesco de SaaS. Sim. Que é o From Impossible to Inevitable, ou hipercrescimento em português, que também ajuda empreendedores. E esse segundo livro também é reconhecido também como uma das bíblias de vendas aí de crescimento de empresas no Mas mundo. vamos lá, vamos situar todo mundo. Eu acho que você falou sobre SaaS. É. Explica para todo mundo que tá ouvindo o que é o SaaS. Eu acho legal falar da sigla. E também fazer um corte, porque eu tenho certeza que no Vale do Silício, só empresas de SaaS têm quantidade o suficiente para faturar alguns bilhões de dólares, né, cara? E não é necessariamente o cenário no resto do Brasil. Então você dá um contexto pra galera do que é o SaaS. Boa, perfeito. Primeiro, né, o software por assinatura, o software como serviço. Então, eu não pago por uma infra de tecnologia, eu pago uma assinatura mensal. Hoje a gente tem o Netflix na nossa casa, né? Não deixei de entrar nesse conceito também. Mas falando para o pequeno e médio empreendedor e conectando a história do Vale do Silício com o Brasil, eu conheci o Receita Previsível por me sentir um impostor. Por quê? Eu gerava leads para as empresas, muitas vezes, e não gerava resultado. E aí eu entro no material do Aero em inglês ainda, começo a conhecer metodologia. Então, no momento que eu aperto a mão virtualmente do Aero em 2021, eu já tinha aí uma longa trajetória com a metodologia e eu trago para ele essa trajetória. Então, na verdade, o Receita Previsível no Brasil, ele para pequena e média empresa, ele pode ter várias adaptações, mas ele vai ajudar um pequeno e médio empresário a filtrar os negócios mais relevantes, que é, por exemplo, com os critérios de qualificação. Os nichos, porque com nicho você tem uma comunicação, um marketing, um processo comercial mais alinhado. E o suporte do processo com a tecnologia, para que você documente aquilo que você está fazendo, né? Para ter previsibilidade. Então, qual que é a primeira métrica que o Receita Previsível te gera? O tempo entre o primeiro contato e um fechamento de negócio. Isso é ter previsibilidade. Né? Cara, no meu business, 189 dias. Você mostrou. Você lembra, né? Mostrei o Analytics. Abri na hora ali o Pipe Drive pra ele e mostrei, né? Então, eu acho muito legal, cara. Você tá dando vários caminhos tão legais pra gente. Eu tô explorando as perguntas aqui. Não, se me permitiu, o co-host aqui. Não, manda bala. Não, a única pergunta que eu ia falar, assim, me veio à mente, Thiago, por exemplo, é só empresas de software que utilizam essa metodologia ou podem ser outros modelos? Eu acredito que é legal deixar claro pra galera. Ela só não vai funcionar para quem tem uma venda somente transacional. Somente transacional. Então, a pessoa vai vir com dinheiro, você vai entregar um negócio para ela. Tipo um McDonald's da vida. Agora, todo mundo que tem uma venda que de alguma forma é complexa, ela vai aderir bem. Então, indústrias, empresas de serviços, empresas de tecnologia de outros segmentos, agências. Então, todo mundo que tem uma venda que ela precisa ter um aumento do nível de consciência do cliente, ou seja, esse cliente precisa entender por que você é diferente dos demais, ou ainda por como você sai da guerra de preço. Então, por exemplo, tem muitos clientes na área de commodity, porque o cara precisa se diferenciar pela experiência, ou pela precificação, ou pela entrega. Não, ele tem que juntar vários argumentos de vendas para que ele realmente, né, seja diferente. Eu vendo gesso e o outro cara vende gesso. O que me diferencia? Vai ser um bom processo comercial que vai garantir a experiência do cliente. O grande segredo, na verdade, do Aeron foi fazer numa linguagem de vendedores uma metodologia que garante a centralidade do cliente. E também trabalhar os dados que tem, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem um amigo meu, abraço, Renan Superti, que você conhece ele, né? Lá da AgroLine. E aí ele criou ele adaptou, né? Então, que nem você mesmo falou, né, Thiago? Existe o fundamento, a gente vai lá e adapta ele, né? Então, aí ele construiu um time interno de inside sales que começou a atacar a galera que já tinha comprado, né? Eu sei que é uma ideia diferente, né? Mas já deu resultado, né? E gerou mais previsibilidade para eles, né? Tem um slide na palestra de hoje que vai falar exatamente isso. Olha que legal, cara. A gente usa pré-vendedor dentro da carteira.
Isso. Porque aí eu qualifico aquele cara, porque né, quando a gente fala do software por serviço ali, a recorrência daquilo, é muito claro que aquele cara vai assinar uma coisa que vai ter uma renovação. Agora, você que está escutando a gente, que, por exemplo, vende um insumo. Então, você vende tinta, você vende algum tipo de peça. Esse cara, você vende para alguém que ele tem que consumir isso em estoque para voltar a comprar de você. Então, o conceito de resistência, frequência e valor, ou seja, quanto tempo esse cara comprou, o que ele comprou, em qual distância. Essa metodologia é FV, né? Exato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o pré-vendedor para esquentar esse relacionamento, manter esse relacionamento, para que uma pessoa mais qualificada vá presencialmente ou no momento certo entre na venda. Então, isso é uma adaptação da metodologia que funciona bem. Então, assim como a Enterprise, às vezes eu não vou usar um SDR, eu vou usar um cara que ele é praticamente um closer, mas ele é um cara... Ele faz um marketing por conta ali, ele vai... eu quero vender pro Itaú. Como é que eu vou vender pro Itaú? Com o SDR ligando ali, falando no script. Não é muito assim. Então, quando a gente vai pro pequeno e médio, você que está ouvindo a gente, você pode colocar, com a ajuda, inclusive, da inteligência artificial, um recurso mais barato para sua operação, mas que te ajude a manter esse relacionamento. O grande segredo é como você manter um relacionamento com a sua base para que esse cara, na próxima vez que ele for comprar, ele não esqueça de você e vá para o seu concorrente. E você sabe, Thiago, que eu acho que assim, esse ponto que você está trazendo é uma provocação importante, porque sendo de Campo Grande, conversando com os compatriotas empresários aqui, eu acho que tem que trazer um seguinte gancho. Nas micro e pequenas empresas, em especial aquelas empresas mais tradicionais, que já existem há mais tempo, elas estão acostumadas a trabalharem de maneira muito receptiva. Ou seja, são empresas que, em geral, estão crescendo na mesma média do que os seus concorrentes, ou às vezes estão ficando do mesmo tamanho, algumas diminuindo de tamanho, mas tá tudo bem, estão ali pagando a conta e seguem assim. O que acabou acontecendo é que com a chegada de empresas de fora, com a digitalização, você tem empresas de qualquer lugar do mundo atendendo clientes de qualquer lugar do mundo. Isso começa a gerar uma pressão muito grande no empresário de ter que ativamente prospectar. Então, quando você fala, por exemplo, sobre qualificação de cliente, o cara que está acostumado a estar sentado na loja física dele, aguardando um cliente passar pela porta, ele não faz nada de diferente. Agora, uma empresa nova, quando o Arthur abriu a empresa dele, se ele falasse, vou crescer 10% ao ano, qual que é o seu tamanho atual? 0? 10% ao ano de 0 não adianta, ele não vai sair do 0. Então, ele teve que procurar caminhos para como que eu prospecto, qual segmento que eu atuo. Tem inúmeras, você puxa lá os dados, quantos CNPJs tem na cidade, no estado, tem muita coisa. Data, baixa lá, né? Exatamente, né? Você falou mais cedo também do Exact Sales, de metodologia. Então, sim. eu acho que a gente tem que trazer a galera para o seguinte lugar que está escutando a gente aqui. Nós não estamos conversando com você se você quiser deixar o seu negócio do mesmo jeito, se você quiser fazer o mesmo e sem ter trabalho. A gente está falando uma conversa sobre crescimento fora da curva. Está falando sobre como que você cresce o seu negócio o dobro do que o teu concorrente, dobro de crescimento, ou 5 vezes mais seu concorrente. Você vai ter que ser proativo. E aí que várias das técnicas que você está falando aí encaixam perfeitamente. Aí, escolher o vetor de crescimento. Eu vou crescer do ponto de vista geográfico, eu vou crescer do ponto de vista de quanto eu amplio a minha linha de produtos, eu vou crescer do ponto de vista de quantos clientes, como o Renan fez, né? Que eu vou reativar da minha base. O cara que eu já atendo, comprar mais de mim. Então, essas às vezes são provocações. Para quem está ouvindo a gente, você tem que estar preocupado em crescer. Se você não tem a vibe de crescer... Talvez essa não seja a sua preocupação agora, né? Tem até algo, só complementando você, Kenneth, que a gente estava num evento, né? E aí o Kenneth falou do evento que vai ter. Aí eu falei sobre como antigamente essa concepção do longo prazo foi mudando, né? Conforme o tempo. Antigamente a galera falava assim, a longo prazo, 5 anos, 10 anos. Eu falei, cara, longo prazo, 1 ano, 2 anos agora. Né? Como que você trabalha para tanto crescer, para você... Porque assim, as empresas elas têm que continuar crescendo. Né? Então, se você só é reativo, né, você tem que ser preventivo, preditivo, né? Tem que causar isso, né? Eu peguei uma vez um empresário, cara, não sei se você sabe, mas o Reclame Aqui foi fundado em Campo Grande, sim. Né? E aí o Maurício faleceu, né, de Covid. E aí era o CEO e fundador. A gente tava eu, ele e um empresário no ônibus, e aí o empresário tinha um e-commerce aqui, virou pra ele, meio que querendo tirar sarro, assim, falou assim, pô, Maurício, a minha empresa não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, sabia? Aí o Maurício virou pra ele e falou assim, provavelmente você tá vendendo pouco, né? E eu gosto dessa provocação porque muitos dos empresários em Campo Grande falam assim, cara, pra mim indicação é o meu melhor fonte de fechamento de clientes. Não, tá legal, eu também acho, é o melhor cliente que tem quando ele vem indicado. Só que é o seguinte, se essa é a tua principal fonte de cliente, é que você não tá vendendo nada. Você só tá vendendo pro cara que te indicou.
Então, eu acho que isso também demonstra, para mim, é uma pista quando eu tô conversando com o cliente. Ele começa a falar umas coisas do tipo, cara, eu fecho, se vier 10 clientes aqui, eu fecho com 9. Fala, puta, então você tá prospectando muito pouco, cara. Exato. Né? Porque esse não é o número de ninguém que Não. tá trabalhando com qualquer nível de escala, né? Exato. Então, a gente vai achando, assim, um pouquinho de como que você diagnostica a vontade que aquele cliente tem de crescer. E uma das coisas que a gente fez lá no 80/20, cara, foi ir escolhendo isso. Porque eu percebia que às vezes eu tinha 2 clientes, eu ia perder o mesmo tempo com os 2. Só que um deles, no final do ano, ia estar vendendo 30% mais. O outro, no final do ano, ia estar igual. Pô, no ano que vem eu não vou conseguir renovar meu contrato com o cara que vendeu a mesma coisa, eu vou renovar com o cara que cresceu. Então eu queria descobrir isso logo para gastar minha energia, já que eu tenho uma equipe limitada, no lugar onde eu ia ter crescimento. Né, cara? Nossa, e Thiago, tem tanto para conversar, porque assim, eu fiz a especialização lá do Aaron, da PUC e tudo mais, aí sementes, lanças e redes, putz, como que isso muda o jogo? Né, você entender essa diferença, que é justamente o que a gente tá falando, mas vamos deixar o mestre ótimo. falar. Foi ótimo. Acho que o primeiro ponto, né? Tem um conceito que é você ter uma fonte de lead previsível. Então, o Aaron fala no livro sobre as fontes de leads. Você tem que ter leads de parceria, né? De indicação, você tem que ter leads de inbound, você tem que ter leads de outbound. Então, o leads vem do seu site, vem do seu Instagram, vem do seu WhatsApp, é o inbound. O outbound é o que você prospecta ativamente. O que acontece muitas vezes para o pequeno e médio empresário? Principalmente se você está em Campo Grande, você vende, né, de empresa para empresa. Se você fica muito nesse ramo de indicação, ou você fica vivendo só naquele cliente, você pode ter um problema que você vai se tornar uma vítima da sua própria carteira de clientes. Porque a partir do momento que o mundo ele é totalmente mutável, essa empresa pode, muitas vezes, que compra de você, passar a comprar do seu concorrente do dia para noite, que pode estar em qualquer lugar do mundo. O concorrente faz um acordo diferente com aquele dono do canal, pronto, né? Já não muda, vem mais indicação já nenhuma. muda o jogo. Sim. E outro ponto também, hoje, né, com a ajuda da AI, é muito fácil copiar e colar qualquer coisa. Então, o quanto o seu negócio ele não pode sofrer, por exemplo, se você é de um outro ramo, como o ramo de serviços, com o avanço da tecnologia, ela está fazendo com que toda empresa tem que ser uma empresa de educação, toda empresa tem que ser uma empresa de tecnologia. Né? Eu acho que isso virou o novo padrão agora. Sim. E aí, a partir desse momento, eu tenho que ter mais competitividade se eu tenho mais fontes de leads vindo de qualquer lugar, né? Ou seja, eu tenho que ter ativação, né? Ir até o cliente, ter a prospecção ativa, mas tem que ter a passiva. Tudo isso só vai funcionar se você tiver uma segunda coisa, que é essa escolha dos nichos. Então, dando uma dica prática, olha para sua carteira e escolhe 3 ou 4 nichos de mercado que você vai atuar. Foca nesses primeiros, pega 50 clientes de cada base e entende como você tem velocidade no funil e qualidade. Porque isso aí você pode fazer com o Excel. Não precisa nem ter um CRM, uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Com o Excel ali, você vai pegar 50, vai mandar WhatsApp e você vai começar a perceber quem te escuta mais, né? E eu acho que o terceiro ponto é especializar de alguma forma a venda, né? O Aaron, a sacada foi tornar posições específicas, mas você tem N formas de fazer essa especialização. Então, por exemplo, quando eu trabalho com negócio físico, eu tenho um cara que é o vendedor digital, o pré-vendedor digital, e ele passa normalmente a venda por uma pessoa que também é do digital. Porque o cara que está na barriga do balcão lá, ele não vai tratar do mesmo jeito o cliente que veio do Instagram, que veio do WhatsApp, etc. Agora, o cara que só depende daquilo para bater meta, vai totalmente diferente, né, cara? Nossa, o jogo é totalmente E o cara que tá diferente. acostumado a receber o cliente fisicamente, ele vê o cliente, tem um rosto, um nome. Aí quando chega só o lead, que é só um dado, né? Só um número de telefone ali no WhatsApp. É totalmente diferente. A compressão então, é diferente. Tem um cara focado. E aí tem o quê? O processo de comissionamento ele é o grande guardião do processo comercial. As pessoas não prestam atenção nisso. Se eu tenho um bom processo de comissionamento, eu tenho um bom guardião do meu processo comercial. Tem que ser o único guardião do meu processo comercial? Não. Mas ele vai ser uma das formas de fazer isso acontecer. Então, eu acho que só fazendo o link do que vocês falaram, falando com você, que é empresário, está escutando a gente, qual que é a margem de contribuição do seu negócio, dos seus produtos? Para você calcular um bom comissionamento que é bom para a empresa e bom para o teu vendedor e que ajuda o teu cliente. Porque se você tem um bom processo, você vai fazer com que esse vendedor também procure os melhores clientes. Então, dando exemplo concreto, eu vendo tinta. Eu posso vender tinta para uma indústria, eu posso vender tinta para uma loja loja local. Aqui em Campo Grande existe um número limitado de indústrias. Então, eu não posso depender só de vender para a indústria. Mas eu pondero de comissão para forçar o seu vendedor a vender melhor para essa indústria e você ganhar mais, tem que ser diferente do processo de que ele tem que ter volume vendendo para o negocinho local. Então,
O processo de comissionamento é um dos segredos que está no livro, as pessoas veem, tá no detalhe do livro, as pessoas não prestam Olha atenção. que legal, cara. E, Thiago, aí deixa eu te perguntar um outro detalhe. É algo que nós três nessa mesa fazemos, eu acho que eu e o Arthur fazemos, mas eu queria ouvir um pouco da tua visão, e eu acho que essa é uma das discussões para 2024, 2025 aí, para como a gente deve conduzir o marketing do nosso negócio. Estou falando sobre marketing, todas as estratégias de relacionamento com o mercado, aquisição de clientes, domínio de lançamentos de novos produtos, que é o Founder-Led Marketing. E eu acho que você é um cara que fala demais sobre isso. Conta um pouquinho pra gente o que é e quais são as estratégias que você usa de Founder-Led. Legal. Boa. Eu acho que o primeiro ponto é que todo dono de empresa ele precisa ser ele tem que ser um diferencial competitivo da sua própria marca. Então, eu vejo que hoje, quando uma pessoa olha para um negócio que ele tem características muito parecidas, tudo aquilo que toda a visão de negócio, toda essa visão, essa personificação da marca em atitudes com o mercado, ela vai ajudar a gente aí de fato, a se diferenciar perante os concorrentes. Um outro ponto é muito essa preocupação também com o ecossistema em que você está inserido, ou seja, como você atua para fazer uma ação que você consegue contribuir com esse mercado de uma forma positiva para que você crie uma rede boa de relacionamento de parceiros. Por exemplo, vocês aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem a Brad, né? Mas a Brad ela vai potencializar os negócios locais, mas também vai abrir um campo estratégico, né? O mestre Kenneth, ele, né, professor da FGV, já tem uma empresa consolidada, mas o Arthur que está começando agora, a Brad, ela vira um canal estratégico para você se expandir. Então, Mas justamente essa ideia que o Kenneth traz pra gente, né? De canais, né, Kenneth? Esse você deixou bem claro pra gente. Né? Exato, ou seja, você cria um network mais estratégico. Então, por exemplo, eu vendo lá um produto aqui em Campo Grande, quais são os caras dentro da minha cadeia que eu poderia me juntar e fazer gestões de relacionamento para que eu esteja também inserido nas mesas de propostas desses caras. Então, dando exemplo concreto da tinta, que eu acho que é muito material, uma coisa que todo mundo poderia imaginar, eu vendo tinta. Então, o cara que vende, a construtora que ajuda indústrias a montar suas fábricas, pode ser um parceiro estratégico para mim. Ao mesmo tempo que um outro pequeno negócio, um outro cara que também vende para pequeno negócio, o cara vende maquininha de cartão, ele poderia ser um parceiro estratégico. Então, para trazer para a realidade do local, eu traria isso. E um outro ponto de vista é muito você olhar para muito do posicionamento que você vai ter com relação à proposta de valor de verdade, né? Porque eu acho que as pessoas banalizaram muito Proposta de valor. Né? Essa questão da proposta de valor, né? O que é proposta de valor? Como eu diferencio da concorrência e qual que é o fit de dor e necessidade do mercado que eu preencho? E qual solução eu entrego para fazer isso? Então, como você pensa nisso no seu negócio, né? E você sabe, Thiago, que eu sou fanzaço de usar os chats, a la ChatGPT e outras soluções parecidas, para ajudar nesse processo de ideação, discussão, planejamento. Mas eu percebo que quando a gente entra nessa esfera do Product Market Fit, né, as pessoas acham que o ChatGPT tem algum banco de dados misterioso e mágico que sabe tudo sobre todos os produtos clientes. E longe disso, né, cara? vai. E a pessoa acha que não, mas eu conversei com o ChatGPT, então tá bom, né? Solução. Pô, eu adoro o ChatGPT, mas, cara, esse é um trabalho que ele tem que ser meticuloso. Eu contei nesse último episódio que a gente fez, que eu fiz junto com o Arthur aqui, vários dos caminhos que eu fui escolhendo pra fazer no 80/20, e aí ficou até engraçado porque eu falei, cara, nesse episódio de 1 hora, 40 minutos, parece que foi rapidinho, assim, que eu tirei um final de semana, um MBA de 3 dias, né? E aí resolvi. Cara, eu tô te contando uma história que tem pelo menos... Eu lembro que na época era 2016 que eu comecei esse processo. A gente tava conversando em 2023. Tava 7 anos construindo isso, né? Não é um negócio que assim, pô, eu tirei da cartola e meia hora no ChatGPT. Realmente é aonde eu percebo que você tem que gastar uma energia e um tempo, porque o valor de verdade tá na hora que você descobrir a dor do cliente que tá não atendida e que remédio você tem que os outros não têm, né, cara? Isso, Exato. A experiência do cliente. Inclusive, né, o negócio do Arthur ajuda muito também nesse ponto, porque quando você vai trabalhar com retenção, e muitas vezes quando você entra no negócio, é porque o cliente, ele tem uma dificuldade justamente de manter um relacionamento. Então, as pessoas falam o conceito de relacionamento, a gente que é professor de MBA, a gente que, né, tem negócio nesse segmento, as pessoas acham é muito bonito na teoria falar de relacionamento, mas o que é a falta de relacionamento na prática? Para quem está ouvindo a gente, quando o seu gerente do banco te liga do nada e pede para você fazer um investimento, pegar uma carta de Tô com uma oportunidade aqui. com uma oportunidade que não te incomoda, ou quando ou você tem alguma relação em que sobe o preço de um produto que você compra e você fica revoltado. Então, será que você, empresário,
aqui em Mato Grosso do Sul, não está repetindo esse comportamento com a sua carteira de cliente? Porque muitas vezes o vendedor, ele vai lá, ele se preocupa em bater a meta dele, e tá tudo certo, tudo bem, mas qual que foi o estímulo que você criou para esse cara criar engajamento? O que é o engajamento? Né? O engajamento é eu ter uma relação de comprometimento com esse cliente, que ele vai se manter com você e vai entender melhor ali, inclusive, como é que em algum momento pode até co-criar alguma coisa contigo. E aí tem uma questão que é os problemas, o situacional. Qual que é o situacional que esse cara está vivendo para que você puxe conteúdos para melhorar a sua proposta de valor. E como, Thiago, isso que você está falando, a educação e a consciência criam isso, né, para auxiliar num processo de vendas. Você educar, você conciliar isso para o cliente, auxilia ele tomar uma decisão de fechamento com você, né? Você poder ensinar da forma correta, né? E aí, por exemplo, a inteligência artificial vai me ajudar a entender melhor esse perfil, então eu vou ter lá o meu banco de dados, né? Eu tenho que ter um outro assunto que envolve marketing, menos que eu vejo que é pouco trabalhado no Brasil, o ciclo de dados da sua base. Então, vamos lá. Em janeiro, eu vendi para os meninos aqui. Passou fevereiro, março, abril, maio, junho. Para quem vende de empresa para empresa ou B2C, não tem problema, as pessoas mudam. Então, ou o comportamento da pessoa mudou, ou o processo de decisão dessa empresa mudou. Então, se você não tem uma pessoa que está registrando no seu CRM o que está acontecendo e você não usa a tecnologia para te dar sinais dessa mudança de comportamento, você não vai entender a mudança do mercado que está acontecendo na tua frente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a tecnologia, ela tem que fazer parte, mesmo que você seja uma pequena e média empresa, você vai ter ali um CRM simples. A gente tem o RD Station, a gente tem o Exact Sales para ajudar, a gente tem a Zorro para ajudar no Brasil, tem várias ferramentas que vão te ajudar a... Cara, você vai pegar uma conversa desestruturada e ela vai para o CRM de uma forma estruturada, para que você entenda esse comportamento. Um outro ponto que o Arthur trouxe, que é importante também, é qual que é o nível de juniorização ou seniorização do seu time comercial de marketing. Porque isso também diz muita coisa. Então, se eu vou ficar lá, vamos dizer agora que eu sou uma financeira, né? Eu sou um concorrente da Sicredi, por exemplo, para ficar bem claro para quem está escutando a gente. E eu vou lá e fico lá, na minha base, mandando uma mensagem para... O cara comprou um financiamento comigo, eu quero vender carta de consórcio. O cara comprou um negócio para financiar carro, eu quero vender imóvel. Eu quero vender toda hora uma coisa diferente. E todas as áreas estão tentando atacar aquele cara da mesma forma. Será que esse cara vai ter um relacionamento e engajamento com você? Qual que é a medida de engajamento que você quer ter dentro do segmento que você atua? Se eu trabalho com manutenção de máquina agrícola, o cara quer falar com você em situações específicas. Se eu trabalho com banco, é outra coisa. Se eu trabalho com serviço, é outra coisa. Então, as pessoas param pouco para refletir nisso. Qual que é o nível de engajamento? E isso, a IA ela vai me ajudar se eu treinar a IA. Se eu não tenho um ser humano para pegar e falar, opa, esse dado aqui, esse cara... Eu tenho um cliente que entrou em contato comigo 10 vezes e ele é um bom cliente. Eu tenho um cara que entrou em contato comigo 80 vezes e esse cara pode ser um bom cliente também, mas qual que é a minha margem? Qual que é a minha decisão? Né? Então, existe uma coisa que é tácita ainda no ser humano que a gente precisa... tangibilizar tomando melhores decisões. Vou dar um exemplo concreto que é, vamos pegar o algoritmo do TikTok. O TikTok não sabe se você está vendo uma coisa porque você ama ou porque você odeia. Então, sei lá, eu tô vendo lá um monte de vídeo de guru de internet, às vezes eu paro para olhar no TikTok, se eu começar a ficar vendo aquilo, ele vai me mostrar mais vídeos daquele, Sim, não é? De fato. Então, a mesma coisa que eu tô vendo no meu videozinho no meu celular é o que eu tenho com a minha base. Se eu não treino a pessoa para ela ter um nível de senioridade para lidar com dado, o seu dado vai ficar sendo computado e vai virar lixo. Uhum. O Thiago, e uma outra pergunta que eu queria te fazer era assim, se você tirar um corte das empresas muito grandes e tentar trazer para as médias, você consegue trazer uma história curta pra gente, de sucesso, uma história que você fala assim, cara, esse cara abraçou a metodologia, realmente isso mudou a realidade daquela empresa. Você consegue trazer uma história? Não precisa citar um nome assim, mas só pra gente entender um segmento? Boa. Eu vou dar 3 exemplos dentro de um exemplo só. Que legal. O primeiro é uma média empresa que ela mudou os processos comerciais dela, atuando no jurídico e na logística só. Então, ela mexeu no trâmite jurídico, mexeu no trâmite de logística, e isso aumentou a margem de venda e aumentou o faturamento. Então, ela não mexeu no comercial, mas o momento de desenhar o processo fez com que ela realmente tivesse crescimento ali e isso mudasse tudo. Outro exemplo que eu posso trazer está relacionado a como as empresas lidam com prospecção passiva, com o inbound marketing, ou seja, como você ter um bom robô de WhatsApp pode facilitar para que um humano termine essa venda. Então, isso pode ser aplicável, por exemplo, para o segmento de turismo. A gente falou isso até em um outro episódio que, inclusive, foi como o Arthur me conheceu, que eu antecipo pontos da jornada do cliente, entendendo melhor a qualificação com bot, e isso vai me dar escala também. E o terceiro exemplo, e o mais simples de todos,
é simplesmente aumentar o preço, melhorando a margem para vender para o cliente melhor. Então, fazer um 80-20 e focar em vender mais... Esse número é muito interessante. E focar em vender mais para os 20% da sua carteira que são mais lucrativos. E aí eu ponho uma meta geral zona para a empresa global, eu não olho para isso. Então, esses 3 exemplos são aplicáveis desde uma construtora, que já foi cliente nosso na Receita Previsível, passando por uma indústria multinacional, passando por uma empresa de serviços, empresa de tecnologia. Os 3 segmentos, são 3 soluções legal. Que a gente E esse teu último exemplo aí do preço, né? De aumentar o preço para vender para os clientes que compram mais, né? Ou que pagam mais, ou que compram melhor. Você vê, cara, que daria, se a gente quisesse transformar isso num papo de guru, parecia, você poderia falar assim, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Mas no fim do dia é isso, né? Você, de fato, existem caminhos para uma empresa que já está operando, principalmente uma empresa que atende clientes todos os dias, fecha contratos e tem cancelamentos e tal, de você trabalhar focado nesses pontos de dor, né? E aí eu acho que você não entrou no detalhe, mas tem um mapeamento na metodologia do seu processo de todas as etapas. A hora que você começa a entender onde que você está perdendo a atenção, onde que você está perdendo engajamento, onde você está perdendo com inadimplência, cara, você atua ali, é resultado, assim, direto, né, cara? É na veia, assim. Né? Você mexe num lugar que todo dia tá girando dinheiro. Mas eu acredito que vale muito também o que a gente da reflexão ali, em poder entender. Você tem que ter esse momento de refletir sobre o seu próprio negócio. Né? Porque você falou assim de proposta de valor, falou de parceiros, né? Falou sobre tudo isso. Então você tem que ter um momento para refletir sobre o seu negócio. Que nem você falou assim, deixou de lado algumas estratégias para poder seguir com essas que dão mais resultado, né? Isso foi o que eu mais aprendi com o Aaron, foi concentrar energia. Tudo é sobre concentrar energia. Então, cara, o processo de auditoria da gente demora até 3 meses numa empresa, quando a gente vai implementar a máquina de vendas. E ele pode ser mais rápido? Pode, se a empresa tiver velocidade para entregar dado e velocidade para fazer N ações que a gente faz. Mas eu falaria 3 coisas. Entrevistar clientes, seus melhores clientes, pergunta ali sobre as dores que eles têm, as soluções que eles percebem da sua empresa. Pede para ele contar uma história de como é que ele usou melhor a sua solução. Você vai ver que não vai ter nada a ver com o que você acha. Olhar para o seu time e entrevistar ele. Então, fazer uma coisa bem imparcial, ou seja, pegar ali os insights sobre as pessoas, como elas estão olhando para como eles enxergam a sua empresa e como eles enxergam o mercado que eles atuam. Você vai ver que também, provavelmente, vai ver que você gasta energia para vender um tipo de produto que é diferente que o cara mesmo vê lá na ponta que ele está sentindo ali dificuldade ou retenção daquele tipo de produto. E a terceira coisa, cara, é mapear o seu processo de vendas para ele ter 3 a 7 etapas. Só isso. Por que 3 a 7 etapas? Porque se você coloca muita coisa, vira uma burocracia imensa. E se não tiver 3 a 7 etapas, normalmente, vira uma coisa que cada um faz do seu jeito. Você tem que ir processo binário. Ou seja, eu tenho que... Poxa, o lead chegou, ele atende essas características, eu passo ele para venda. Pô, esse lead chegou, ele não atende essas características, eu tenho que ter 2 caminhos. Ou eu descarto, eu ignoro essa pessoa, ou eu vou tentar esquentar esse lead. E aí entra muito da dificuldade que eu entendo o empresário, mas a gente tem que falar, né, que a gente tem que superar essa dificuldade que é lidar com a ansiedade. Então, isso não são coisas rápidas, normalmente, de acontecer. Os cases lá, você está no Receita Previsível /case, tem lá case que são coisas, assim, muito fora do padrão. O cara que em 40 dias foi lá e multiplicou o faturamento, etc. Mas isso é o anormal. O normal é você acertar hoje em vender um pouquinho melhor para sua carteira, você acertar amanhã para vender um pouco melhor no seu inbound, você começar prospectivamente e descobrir um outro tipo de cliente que era legal para você comprar. Isso são coisas que você tem que ir aprendendo e melhorando. E aí, o que é a grande reflexão que eu faço aqui é: quanto que você toma decisão estratégica, quanto você toma decisão tática. Porque sempre vai ser uma fogueira apagando. Você vai ter que uma hora parar e olhar para a estratégia, ou seja, estou vendendo para os mercados certos, e vai ter um momento de você olhar assim, olha, o meu tráfego pago tem que mudar, então a minha tática tem que mudar. E aí as pessoas ficam nessa expectativa do diferente. Vai ter uma coisa diferente no tráfego pago, vai ter o cursinho lá do Instagram que vai me ajudar a vender mais, vai ter automação que vai resolver tudo sozinho. Nunca é uma coisa só. Eu nunca consegui fazer um projeto de máquina de vendas, aumentar em 30% o faturamento de um cliente em um ano. Uma coisa só. Com uma única coisa. São várias coisas que elas vão se conectando e elas vão fazendo sentido para fazer algo sustentável. O pico de crescimento eu consigo fazer, mas... eu vou manter aquilo, né? Manter aquilo é saudável, você ficar... Sustentável, né? Você ficar triplicando o faturamento a cada 3 meses. O que acontece? O negócio implode. Você aumenta sua guia de imposto, você aumenta o seu custo operacional,
Você aumenta o invisível, porque o cara não olha para isso. O cara tá olhando lá pro quanto que eu faturei, mas e quanto que reduziu da margem dele, aumentar o Tá faturamento. espremendo, né? 3 meses seguidos aumentando o faturamento, depois caindo. Qual que é o impacto cultural na empresa dele? Que é, cara, todo mundo começar a ficar com a corda no pescoço porque tá tentando vender mais. Não existem coisas que são meio invisíveis, mas que a gente tem que resolver com uma boa execução. O que é uma execução inteligente? Eu saber essa hora de mexer na estratégia e mexer na tática. É isso aí. Olha a minha dor, por exemplo. Desculpa te cortar, Arthur. Eu ia falar o seguinte. Eu fui aumentando o que eu chamo da qualidade dos meus clientes ao longo do tempo. Então, achando clientes que tinham fit com os meus valores, né? Com o que a 80/20 acreditava, que o cliente acreditava, alinhando o ticket médio, realmente o preço, o tamanho do contrato e a margem. Então, com essas 3 coisas foram melhorando. O meu processo de prospectar ou captar um novo cliente ou fechar um novo contrato, ele é mais difícil a cada dia. Muito mais. Porque eu só tô procurando um cliente que esteja melhor do que isso, né, cara? Eu não quero jogar para baixo essa média. Eu não quero piorar minha margem, eu não quero um ticket menor e eu não quero um cliente desalinhado com os meus valores, né? E aí isso vai influenciar, por exemplo, no seu processo de vendas que vai ser, né? O seu time comercial lá, a pessoa do comercial da 80/20, ela não pode ser uma pessoa somente comercial. Tem que ser um cara técnico. É ou não é? Você Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o cara tem que sentar numa mesa e saber falar desde como ele vai usar a Martech como um todo para mexer nesse negócio, que são indústrias, empresas grandes, passando por, cara, o Google Ads lançou uma atualização. E eu tenho que chegar na mesa de reunião e conseguir falar com esse cara. Conseguir falar, não, e esse vai ser um diferencial na hora. Putz, dá para fazer isso? Já chama a atenção. E principalmente tem um ponto também, principalmente quando esse tipo de cliente, né? Quando a gente vira uma boutique, eu começo a entrar num nível de discussão que você tem um misto de clientes que procuram, por favor, me surpreenda, mas ele não para se atentar a critérios simples, o arroz com feijão bem feito, que talvez o tipo de parceiro que ele tenha hoje, anterior a 80/20, ele não percebe que é diferente, que é, por exemplo... O próprio processo, né, de entrega. Vamos botar 2 empresas aqui, vamos botar uma empresa concorrente do Kenneth e ele. O que eu vou te dar de largada? Bom, o cara tá mais de 15 anos falando de tecnologia só do que eu conheço dele. Segundo ponto, é acadêmico. Então, isso para mim já dá um salto. Dá um salto porque você vai ter um outro nível de visão de mercado. Né? Uma pessoa acadêmica ela não vai dar uma solução infalível. Tudo que a gente está falando aqui não tem uma solução infalível. Terceiro ponto, a capacidade de gestão de conhecimento. Porque se ele tem 21 clientes e tem totalmente personalizado, ele tem que manter o nível de qualidade do serviço dele e uma transição de conhecimento entre as contas em que as pessoas lá dentro têm que estar a fim de virar e falar, olha aqui, você lembra desse cliente aqui que a gente atende? Eu fiz assim e funcionou. Poxa, isso bate com outra conta. Bacana demais. E por que o processo vai ficar, a régua vai ficar mais alta? Porque você vai reduzir sua pressa para prospectar, mas você quer ter um aquário de audiência. Você quer ter ali, um grupo de pessoas, de empresários que presta atenção no 80/20 e que você vai falando com esse cara e o seu ciclo ele vai ser um pouco mais longo, mas você vai ser sempre aumentar a margem, porque você aumenta a sua percepção de valor, porque esse cara vem mais consciente não da sua entrega, mas da sua promessa. Aí tem uma outra experiência, que é o processo da entrega. Quando o cara entra, quais são as experiências que ele vê nos primeiros 30 dias, 60 dias ali com o time do Kenneth? Aí são outros processos que ele vai ter que vivenciar para ele aprender. Porque quanto maior o ticket, mais complexo, menos propensão o cara tem a descobrir o todo no início. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu chegar pro cara e falar o que ele tem que mexer na empresa dele, contratando a Receita Previsível, contratando a empresa do Arthur, contratando a empresa do Kenneth, a gente vai ter um desafio que vai ser, a gente vai ter um cliente morango, vai ser um cliente perfeito. Sabe o moranguinho que não tem nenhum machucado? Não vai acontecer, mas essa percepção de que tem um link de que o tipo de entrega que você faz é diferente do que ele tem hoje, e aí quando ele começa a viver a experiência, ele fala, opa, isso aqui é mais concreto, isso aqui é mais específico. Então, também para quem está ouvindo a gente, por exemplo, um arquiteto pode aplicar esse conceito. Porque eu posso sair do varejão e falar, vou sempre ir para um high ticket daquilo que eu estou vendendo. E olha que legal, Thiago, a gente tem um cliente nosso, abraço, Genaro, que ele tem uma empresa de cidadania italiana. E é uma metodologia que a gente colocou para ele poder trabalhar. Né? Então, desde de qualificação de clientes. Muito bom, muito bom. Entendeu? Então, é uma prestação de serviço, é complexo, né? Assim, demora e ele tem cases muito bons, ele está conectado com grandes influentes e gerar uma máquina de vendas para ele. E é o que é interessante. O processo dele não depende só dele, não é? Não. O cliente dele precisa executar.
E aí entra outra coisa também, outra coisa que as pessoas não enxergam, que é, eu preciso tudo aquilo que eu preciso do outro para executar junto comigo, para ter um resultado prático, aí que eu vou usar muito da metodologia, porque eu vou tangibilizar essa experiência com insight para ele, ó. O que você vai ter de diferente, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui atender multinacional que já tinha parceiro de marketing, vendas, e tipo, tudo que eu falava na mesa do cara, o cara já sabia. Já sabia. Aí sabe como é que eu ganhei a conta? Eu falei pro cara que eu ia fazer um relatório pra ele de pequenas vitórias que ele tinha no projeto. Pra ele poder falar com o chefe tudo que ele mudou na empresa. Ele falou, pô, o outro cara não me ensina, não me deu isso. A gente tem uma ferramenta pra gente controlar as coisas, em gestão de projeto. Na época, nossa, um publicitário falar de gestão de projetos era surreal, entendeu? E aquilo, a documentação daquilo foi um potencial. Em todo o mercado vai ter essas ondas também, porque existe uma onda de argumentação que ela vai mudando ao longo do ano ou ao longo do ciclo. Se a gente gravar esse podcast daqui a 2 anos, a gente vai parar de falar de IA, a gente vai estar falando de outra coisa. Exatamente. E hoje, se você não falar de IA, parece que você tá faltando alguma coisa, né? Meu Deus, como não... Né? E o que eu vejo também, Thiago, assim, a gente refletindo, né? Então, que acaba trazendo lá de Fordismo, Taylorismo, né, Toyotismo, tudo que vem, assim, a organização, né? Então, aí entrou nessa questão da organização de um setor comercial, que antes era uma questão mais de percepção, algo mais feeling, que a gente consegue deixar ele mais tangível, que nem você falou, né? E olha só, porque isso funcionava, se a gente for falar assim, para indústrias, operações, já funcionava. E agora para o comercial? Ah, não, é que depende da venda, é o feeling, não rolou a venda. E era sempre essas circunstâncias. Né? Então a gente não estava analisando falhas, né? Porque são falhas. Né? Que, por exemplo, o produto deixou de ser produzido, foi uma falha. Aconteceu uma falha. E aí, no comercial a gente não tinha essa percepção e começou a entrar. Porque, na minha opinião, é muito interessante. Porque era um setor que a galera falava assim, vamos ver o que vai acontecer. Que nem o que a gente falou assim, reativo. Não, agora tem que ter essa outra metodologia. Eu achei que, por exemplo, a pandemia escancarou vários empresários de Campo Grande. Por exemplo, a gente trabalhava na época com o shopping de Campo Grande, que é o shopping principal da rede BR Malls, agora mudou de mãos. E aí, fechou tudo, né? Não podia sair de casa, aquela coisa toda, ninguém sabia o que ia acontecer, março de 2020, não sei o quê. Aí, o shopping veio com uma estratégia da holding dizendo o seguinte: lojistas, nós vamos disponibilizar moto-entregadores que vão ficar no estacionamento do shopping com não sei quantos metros de distância, naquela época tudo super exagerado, para a gente poder entregar os produtos para os clientes de vocês. Então, por favor, usem o CRM de vocês para fazer um contato ativo com os clientes. Aí Cara, ninguém tinha nada. Ninguém tinha absolutamente nada, porque todos os sistemas que eles tinham para vender, quando era, por exemplo, uma franquia, aí tinha um sistema, mas ele cadastrava tudo no CPF do vendedor. Aí a base de dados era tipo assim, só os vendedores que compravam, sabe? Cara, e aí foi um tapa e pra você ver que isso se torna um pesadelo, que a galera nem salvava os contatos das outras pessoas no WhatsApp. E o WhatsApp no celular pessoal do vendedor. O WhatsApp do celular. Aí o vendedor vai pro concorrente. E tem uma coisa. Isso aí é desastre. E tem uma coisa interessante nesse exemplo, que é o seguinte: o quanto que, se eu sei minha proposta de valor, o que eu resolvo no mercado, não importa o canal. E aí o cara vai lá e fala, não, eu quero comprar um curso de WhatsApp. Eu quero fazer um workshop de ser previsível, mas eu quero só venda no WhatsApp. Eu falo, cara, mas e aí? Se o WhatsApp ficar fora do ar, sua empresa acaba? O seu TikTok, você não vai vender no TikTok, você não vai vender no LinkedIn, né? Então, por exemplo, no mercado agro, eu não vou montar um processo comercial que eu vou usar o Sales Navigator, né? Eu vou usar feiras, eventos, eu vou criar um ambiente offline para capturar cliente. Então, as pessoas ficam muito focadas, as pessoas acham que o canal é a solução, mas o canal, ele sempre vai ser o meio, e cada vez mais a gente vai ver de forma imprevisível esse meio mudando. Então, quando as pessoas, por exemplo, começam a fazer muito igual, aquilo para de funcionar e eu vou ter que mudar a minha tática. E aí tá o segredo, ó. Você que tá escutando a gente, você fazendo o negócio do mesmo jeito, parou de funcionar, tem vários motivos. Ou você tá fazendo alguma coisa errada, ou o mercado saturou daquilo ali. Então, assim, a ligação não funciona. Cara, 95% das ligações de prospecções são ligação hoje em dia. Significa que eu ligo... Significa que para todo cliente eu defendo que ele tem que ligar? Não, tem cliente que eu falo, cara, você tem que ir pelo LinkedIn, você tem que ir pelo e-mail, você tem que complementar, né? Então, por exemplo, eu tava vendo até do EAG que eles estavam falando sobre esse assunto. Olha aí. Que, assim, a mensagem... Ok, a ligação, tem todas essas especulações. Mensagem, ligação, e-mail, LinkedIn, tudo ornando,
Aí outro resultado. é um outro Com resultado. certeza. E também não é fazer aquela coisa que o cara manda no LinkedIn, conecta com você. Olá, username. Vi que você atua como CEO da 8020, gostaria de saber. Aí o cara mal te conheceu e tá pedindo para você fazer uma reunião. Então eu acredito muito nesse conceito do aquário de audiência. Eu vou esquentando ali. Os meus melhores posts não tem comentários no LinkedIn. Porque eu vendo para diretor de empresa e CEO, o cara vai lá e fala, realmente, meu comercial tá zoado. Pô, legal, cara, esse conteúdo aí, que Nunca, né, top, cara? O cara manda inbox, o cara me manda WhatsApp, ou então o cara, às vezes, vê aquilo, passa um ano, o cara me vê num evento e fala, ô, Thiago, É um cara mais low, Aquele post foi incrível. aquilo lá, você me fez pensar, poxa, como é que eu é sei um cara disso mais de low vocês? profile ali, né? Entendeu? Que tá observando, né? Cara, e sabe, só pra continuar no exemplo da pandemia, uma outra coisa que me assustou, aí a gente teve aquele momento que começou a voltar as atividades, mas com um certo controle. Aham. Então aqui tinha, por exemplo, um horário de funcionamento dos restaurantes, acho que podia até às 8 horas. Eu não sei se o Covid não saía à noite, eu não lembro qual que era a Uma loja. coisa assim, era Mas abria à noite porque estavam querendo também salvar o segmento, pelo amor de Deus, tá fechado há muito tempo. Uhum. Aí, cara, eu fui num restaurante com a minha esposa, e a minha esposa gosta muito de vinho. Aí a gente chegou, comeu, e aí eu conversei com o empresário, falei, cara, e aí? Ele falou, cara, tá muito difícil, meu Deus do céu, e tamo ferrado, não sei quantos meses. Cara, uma reclamação totalmente legítima, né? Aí na saída ele tem uns vinhos dentro do restaurante. Aí a gente falou, a minha esposa, quero comprar esse. Cara, tipo, gastou uns R$700 de vinho, cara, no cara. Aí eu tava sentado do lado do computador onde ele fazia o pedido. Aí ele foi cadastrar o pedido da minha esposa, aí tinha nome da cliente, pontinho. Telefone, Aí ele gerou o pedido e entregou. Aí eu falei, cara, o cara tá no momento de reclamação, tá doendo. Apareceu uma cliente aqui pra gastar 600, R$700, sei lá quem que gasta isso, cara, numa compra. Pô, não anotou o telefone, velho. Mas entra, Pô, pra mim, cara, entra numa questão que... caramba, meu. Uma questão que a gente... Isso entra numa questão que a gente tava falando nos bastidores, que né, o meu posicionamento é transformar negócios através da educação. Ah, legal. Só que educar, as pessoas acham que a gente vai chegar lá no palco, vai dar aula, e a gente vai dar pirueta e vai dar certo. E se educar, dói, normalmente, para esse cara. Então, o que acontece? Você está vivendo... Ele tem que ter essa... Ele só vai mudar o comportamento. Eu brinco que é a carteira de motorista vencida. Não tem jeito. Você vai andar na rua se você perder o seu carro, não é? Então, existe um mecanismo de cair a ficha na cabeça das pessoas que é diferente da dor que elas estão vivendo. Várias vezes eu vou dar treinamento, o cara, ele traz todos os motivos possíveis para não dar certo para ele montar um processo comercial. Assim, você dá uma solução, o cara vai trazer 10 problemas. E realmente não vai dar. Porque se você não quer que dê certo, não vai funcionar. dar. Então, assim, você que tá ouvindo a gente, que, procuro fora de Campo Grande um parceiro. Primeiro que tem uma porrada de empresa foda, né? Tô com 2 empresas aqui maravilhosas aqui na mesa. Tamo junto. Segundo ponto, você precisa entender que você precisa participar. Né? No contrato da Receita Previsível tem uma cláusula de, se o cara não participar, eu posso demitir ele. Que é o CEO, né? Eu tenho, um dos melhores criativos meus o CEO, né, participa. Não, Receita Previsível não é algo que o CEO deixa, ele tem que participar. Tem que participar. Não importa se é uma multinacional, o cara lá, o CEO, ele tem um monte de coisa pra fazer, mas uma vez por mês uma pessoa do meu time vai lá e fala, tá aqui, reporte, tudo que a gente fez, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, etc e tal. Tem que ter uma pessoa que vai acompanhar dentro do seu negócio. Se contratar a agência de marketing digital, botar o cara para fazer lá o seu criativo, fazer o seu tráfego pago, e você minimamente não entender o que ele está fazendo, vai dar errado. Se contratar a consultoria da área comercial, contratar o Kenneth para revolucionar a sua parte de Martech, contratar o Arthur, não adianta. Você vai sempre tirar o sofá da sala e o problema vai continuar ali. Então, eu acho que esse ponto que eu sei que está chutando a gente, eu vou dar a dica do Receita Previsível, que tem o capítulo 12, que são os erros que os CEOs e diretores de vendas cometem. Se você ler o capítulo 12, não tem nada daquilo, se você não escutou tudo isso que a gente está falando, você realmente não tem nada daquilo, eu quero conhecer seu negócio, quero que você mande uma mensagem para mim, porque eu quero saber que negócio mágico é esse, que consegue reter cliente, consegue crescer, consegue vender em todos os canais, sem processo, sem tecnologia, porque hoje não funciona. A venda está ficando cada vez mais, tudo aquilo que a tecnologia ela vai substituir, é tudo aquilo que é transacional demais e que não tem nenhuma camada de experiência. Porque tudo aquilo que tem uma camada de experiência, a tecnologia vai te ajudar, inclusive, a entender, isso aqui o robozinho vai fazer, isso aqui o humano vai fazer. Onde que entra, né, cara? Onde que mescla, né, cada coisa. E muito nisso. Pensa na juniorização ou seniorização. Seu time tem que usar a tecnologia, extrair o máximo de valor dela, tem que ter processo, e você tem que entender, eu consigo pagar hoje um cara que é júnior, então eu tenho que exigir desse cara um nível de júnior. Então, eu tenho que entender do CRM, eu tenho que entender de automação para poder treinar esse cara e acompanhar ele. Tem um cara sério, eu posso deixar as coisas um pouquinho mais na mão dele? Sim. Nós temos que ter um outro tipo de conversa.
Então eu vou falar com esse cara de margem, eu vou falar com esse cara de meta de venda. Então, qual que é a maturidade de saúde comercial? Porque essa coisa do cara chegar no dia 25, tirar o contrato da gaveta e ir lá e assinar, você vai morrer, seu negócio vai morrer. Não tem mais essa. Né? Esse lance de esperar até o final do dia, o final do mês, para o cara ir lá. Né? Tem cliente, eu tenho várias empresas que eu atendo multinacional. O cara, ele sabe da venda dele no momento que o cara põe o contrato para assinar. Tudo aquilo que aconteceu antes. E aí? Se o cara ficou 6 anos falando com o cara, 6 dias ou 6 meses, a empresa não faz ideia. Então, é o mesmo problema do cara do restaurante que você falou. Só mudou a casa. Então, às vezes o cara tá aqui em Campo Grande, ele acha que ele tá também muito over do mundo. Cara, não. Seu problema é igual do cara lá na Escócia, que é onde o Aaron tá, em São Paulo, no Nordeste, nos Estados Unidos. O lance é mentalidade, não papo de coach, mas mentalidade de execução. Mentalidade. Tendo isso, a gente não pode deixar os negócios morrerem, que nem você falou, mas para isso tem que continuar em eterna aprendizagem. Então, por isso que esse é apenas o primeiro episódio que gravaremos juntos, porque haverá vários outros, né? Eu tenho certeza disso. Quero agradecer a presença de vocês dois. Na realidade, o cliente eu não vou nem mais... nem agradece mais, né, Arthur? Agradece mais, porque a gente já gravou vários, daí vão ter vários outros, com certeza. Show de bola. Quero agradecer a presença de vocês dois. E vocês deixar esse momento para vocês deixarem redes sociais, LinkedIn, tudo mais, para as pessoas poderem acompanhar, porque você mesmo falou, né? Então não pode deixar os negócios morrer, mas tem que isso sempre se aperfeiçoando. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Maravilha, valeu, Arthur. Deixa esse momento para vocês. Eu sou Kenneth Correia, na minha rede social eu uso o Instagram principalmente, é Kenão, K-E-N-A-U-M. Ah, muito bom. Vai lá, Para quem não me conhece, thiagomuniz.rp de Receita Previsível e @Receita Previsível nas redes sociais também. Maravilha, Beleza. pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio, então, porque tá combinado, né? E agradeço a todos vocês. Até o próximo.